E aí, pessoal, beleza? Tamo junto, separado, mas estamos junto ainda, beleza? Resolvi preparar essa aulinha aqui com base nos exercícios anteriores, né? Talvez alguns aí lembrem que eu pedi para vocês me mandarem exemplos de questões como algumas que eu tinha pedido anteriormente. Alguns alunos mandaram, certo? Apenas alunos do 8º ano. Então, eu vou fazer um pouco do assunto do capitalismo, que é o tema das questões que vocês sugeriram. Questões até com nível alto, né? Vocês pesquisaram, acharam questões boas demais. Mas a gente vai resolver, certo? Eu sempre digo que é melhor sobrar do que faltar. E falando de conhecimento, então, fica melhor ainda. Beleza? Então, eu vou falar de alguns pontos aí do assunto que a gente vem estudando, do capitalismo, e mostrar as questões que vocês me sugeriram. Falar alguma coisa sobre elas, tá bom? Então, vamos começar aqui falando um pouco do capitalismo. Nessa imagem aqui, é a busca, a gente trabalhou ainda em sala de aula no início do ano, é a busca incessante por dinheiro, por acúmulo de capital, certo? Então, isso é ser capitalista, é a máxima do capitalismo, ok? Algumas características do capitalismo estão listadas aqui do lado esquerdo da tela. Lembrando que o capitalismo ele surgiu há centenas de anos, certo? Ainda no fim da Idade Média, ele passou por transformações, evoluções, a sociedade ela não é parada, ela evolui, mas essas características que estão listadas aí, elas são características gerais, que fazem parte de toda a trajetória do capitalismo, ok? Então, no capitalismo, é comum ver a propriedade privada do meio de produção, ou seja, os bens públicos, eles não são tão interessantes para o ser capitalista, porque ele entende que a produção pública, ela não é voltada tanto para o lucro, é voltada para a responsabilidade social, para atender a necessidade da população. Então, para o ser capitalista, é interessante que a propriedade privada seja dominante em relação à propriedade pública, ok? Ainda mais dos meios de produção, certo? Aí a gente está falando de produção de minérios, instituições bancárias, produção de energia elétrica, entre outras coisas. Ok? Vamos entrar nisso depois, vamos verificar isso depois, mais adiante. É a economia de mercado, ou seja, as pessoas têm que estar dispostas a gastar dinheiro e para isso existem atrativos como propagandas e promoções e novos modelos de produtos para que as pessoas não fiquem apenas acumulando dinheiro. O ser capitalista ele lucra quando as pessoas compram, vendem, precisam comprar. Então, esse mercado ele tem que estar bastante aquecido. Lei da oferta e da procura, isso quer dizer basicamente que se um produto ele está muito ofertado, você encontra ele em todo lugar do mercado, a tendência é que o preço dele baixe, né, para atrair o cliente. Mas, se numa época de alta procura, muita gente quer um produto e esse produto falta no mercado, quem tem ele vai jogar o preço lá para cima. Isso é um exemplo clássico do que aconteceu nessa pandemia, com o álcool em gel e com alguns medicamentos aí que prometem imunizar aí, ou proteger de um possível contágio do Covid, ok? Erradamente, né? Não está cientificamente comprovado, mas o que aconteceu foi que esses produtos, álcool em gel, algumas coisas aí, a própria máscara, eles faltaram no mercado e subiram muito de valor, né? Chegando a custar 5, 10 vezes mais do que o que custa normalmente. Outra coisa interessante é a concorrência, certo? A concorrência, ela aquece o mercado, ela movimenta, ela enche de propaganda, ela enche de promoções, certo? Ela dá visibilidade aos produtos. Então, a concorrência, no primeiro momento, pode parecer negativa, né? Mas ela é bastante positiva, principalmente para o consumidor, para quem quer comprar alguma coisa, tá? Para quem vende também, senão eles não construíam shoppings e colocariam um monte de lojista no mesmo lugar, concorrente, né, para vender. Então, a concorrência ela é atrativa, sim, para o capitalismo. O trabalho assalariado, quando os capitalistas entenderam que pagar salário é interessante, mas não necessariamente para beneficiar o trabalho prestado, e sim para que aquela pessoa tenha dinheiro e possa gastar esse dinheiro no mercado. O trabalho assalariado ele ajuda
demais a aquecer o mercado, ok? E o lucro é a máxima do capitalismo. Você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que vender mais caro do que você compra. Tá? Você tem que comprar barato para vender caro. Então, essa relação aí, ela dá uma diferença chamada lucro, certo? Se a diferença ela for negativa, você ganha 1.000 e gasta 1.500, você está no prejuízo, você está devendo. Ok? Então, isso são características gerais do capitalismo. E eu já vou mostrar uma questãozinha aqui, fazida por um dos alunos, certo? Deixa eu só abrir aqui o sistema. Ok, foi. A questão aqui, ela foi enviada para nós, amigos do oitavo ano, e Vinícius, beleza? Vou ler aqui só o texto e comentar um pouquinho a resposta correta, para não prolongar muito. Ele diz o seguinte aqui no texto da questão. Nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com as outras pessoas, exprimimos, por meio de ações, palavras e sentimentos, uma série de elementos ideológicos, né, que estão contidos nessas palavras. Como vivemos numa sociedade capitalista, a lógica que a estrutura é da mercadoria. Ela permeia todas as nossas relações, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou até sentimentais. Podemos dizer que é um modo capitalista de viver, de sentir e de pensar. A gente costuma sempre colocar valores, certo? Não valores monetários diretamente, mas a gente costuma colocar valores em tudo. Então, essa é a ideia que está no livro aí da referência, Sociologia para o Ensino Médio. Beleza? Então, ele pede para analisar a alternativa correta. Quem a questão, a alternativa incorreta vai ser a letra C. Assinale a incorreta. Então, isso quer dizer o quê? Que A e B, D e E, certo? Estariam corretos, certo? A C diz o seguinte: mercadoria é um objeto externo e de duplo valor, a saber, valor de troca e valor de uso, certo? Quando você compra, quando você quer. Aquilo às vezes tem um valor, um produto pode ter um valor sentimental muito maior para mim, ok? E para outra pessoa tem apenas o valor da mercadoria, porque ela não tem uma relação com esse produto. Então até aqui tudo bem. Mas que tem função objetiva, ou seja, satisfazer a necessidade básica do indivíduo. Pessoal, às vezes a gente compra um produto, e isso é uma atenção que a gente tem que ter, apenas por desejar, por querer. E isso foi que fez o capitalismo crescer. As pessoas comprarem não por necessidade. Antigamente você só comprava o que comia, só comprava o que vestia. Agora, se você tiver um dinheiro e você quiser alguma coisa, você pode comprar. Eu vou comprar um quadro, uma pintura para decorar minha sala. Será que isso é fundamental? Será que isso é uma necessidade básica? Não, é um desejo secundário, certo? Que vai atender uma vontade minha subjetiva. Então, essa alternativa está incorreta. É a letra C aí que a gente vai analisar. Vejam só que essa questão ela fala de uma das características do capitalismo que a gente estava citando. Belezinha? Agora, a gente vai para a evolução do capitalismo, que evoluiu nessas 4 fases aqui, e constam também algumas das questões que vocês trouxeram, certo? Deixa eu trazer para cá, aí, muito bem. Então, o capitalismo ele começa a ficar presente em praticamente todo o mundo moderno a partir do século XV, certo? Com o capitalismo comercial, que evolui para o capitalismo financeiro, industrial, depois o financeiro e a fase que estamos agora, o capitalismo informacional. A gente vai entender um pouquinho de cada um, certo? Mas antes eu vou colocar outra questão aqui na sequência, que foi trazida pelo meu amigo Gabriel Nascimento. Ela foi apresentada a nós por ele, está lá no grupo da escola, e vou dar uma lida aqui. É uma questão de associação, certo? Ela apresenta o seguinte:
Dentro das diferentes etapas de desenvolvimento do capitalismo, aquelas que eu acabei de mostrar, é importante ressaltar algumas correlações entre o capitalismo comercial, industrial e financeiro, destacando-se também o mercantilismo, imperialismo, liberalismo e neoliberalismo. Esses termos aqui não são bases do capitalismo, são características do capitalismo que eu vou citar até mais adiante. Mas para efeito da gente diferenciar as primeiras fases, a questão aqui do Gabriel, ela pede para a gente correlacionar. Se você estivesse ainda na educação infantil, a gente poderia fazer um exercício de ligar, né? Ligue A para parêntese tal, ligue a B para parêntese tal. Mas a gente já evolui um pouquinho e a gente pode fazer essa associação. A associação correta dessa questão resultaria na alternativa P. Ele diz que a ordem correta é essa, certo? Então vamos aí para tirar essa seta aqui para a conferência. Letra B. Capitalismo industrial. Fase do carbono, siderúrgica, as indústrias, né, de petróleo, indústria elétrica, indústria química. Está bem correto. Vou falar bem por alto aqui, tá ok? Para não demorar muito. Na sequência, letra E, que seria o movimento neoliberal. Etapa que o capitalismo global e passou por profundas necessidades, profundas crises econômicas, desculpa, apelando para uma fundação pautada na descapitalização dos estados, ou seja, tira a capital do estado, e uma profunda abertura da economia mundial. As empresas começam a ser mais dominantes. Na sequência, letra A, expansão marítima europeia, economia de mercado, capitalismo comercial, lembram? Aqui, ó, letra A, certo? E acumulação de capital. Seguindo, letra C, na sequência, que seria o capitalismo financeiro, certo? Com os monopólios, multinacionais, instituições financeiras mundiais. Isso aqui seria até uma dica, né? Está falando aqui de bancos, corretores de valores, esse tipo de empresas aí que lidam com dinheiro. E por último, letra D, certo? Que é o imperialismo, um mundo controlado por grandes metrópoles, né? A gente pega um pouquinho do estudo da história para relembrar que o Brasil foi colônia da metrópole Portugal. E assim aconteceu com várias outras, essa relação com vários outros países do mundo, beleza? Então, alternativa correta, de novo, para quem está anotando aí, letra B. Vamos voltar agora, certo? Eu devia ter colocado tudo isso na sequência, mas não deu certo hoje, na próxima vai dar. Então, tá aí as características principais do capitalismo comercial. Iniciou no século XV, como a gente viu na tabela. A vida urbana era individual. Hoje, o que é que a gente sente? Saudade da nossa vida coletiva, de ir para a escola, de ir para o trabalho, tá? A gente sente saudade das pessoas. A vida urbana, ela começou bem individual. As cidades não tinham essa estrutura e as pessoas viviam mais por conta própria. Expansão ultramarina na sequência, ou seja, o avanço pelos oceanos, a conquista aí dos mares, as rotas pelos oceanos ligando as várias regiões e continentes do mundo. Colonização do Novo Mundo, né? Essa época foi que descobriram a América, o Brasil, então até então não se sabia da existência do continente americano, que ficou conhecido como Novo Mundo. Por isso tem letra maiúscula aqui. Política mercantilística, ou seja, de mercado. Então, iam se buscar produtos nos países para vender em outros países, ou buscar matéria-prima para se fabricar produtos em outros países para serem comercializados. Então, a política era de mercado mesmo, mercantilista. Leva para lá para vender aqui, por aí vai. Acumulação primitiva de capital, certo? Juntar dinheiro, certo? Chama-se de primitiva porque ela não é pensada num mecanismo de lucro como é atualmente. Então, era uma acumulação que, às vezes, não tinha propósito. Era só acumular. E, às vezes, era gasto com devaneios dos líderes, né, da monarquia. Metalismo, na sequência, os metais preciosos, ouro, prata, cobiçados e buscados. E busca de uma balança comercial favorável.
Esse termo balança comercial vocês vão ouvir bastante. Então, ele se refere àquela balança antiga, que eu ainda peguei quando criança, no tempo que eu ia para uma feira livre, certo? É uma balança que ela tem uma correntinha e tem 2 pratos assim, se equilibrando. É aquela que está lá na mão da estátua que representa a justiça, mostrando que tem que ter igualdade. Mas no caso do capitalismo, a balança comercial ela não pode ser igual, ela tem que ser favorável, certo? Eu tenho que estar com o prato do lucro lá em cima e o prato da despesa lá embaixo, beleza? A gente vai falando disso adiante. Vamos para a próxima fase. Capitalismo industrial. E aí foi do século XVIII, século XIX. Tivemos aí contemporâneo as revoluções industriais, coisa que a gente estudou na indústria brasileira do sétimo ano, né? Viu um pouco disso. Primeira revolução industrial, século XVIII, o uso do carvão como principal combustível, as máquinas a vapor, certo? Com o avanço da tecnologia, com dinheiro arrecadado e a aplicação em nova pesquisa, outros países se industrializaram, imitaram o modelo da Inglaterra, aqui França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, e a gente vem com uma nova fase, com novos combustíveis, como petróleo, energia elétrica. Aí veio o imperialismo europeu, porque no século XIX a maioria dos países da América, praticamente todos, já estavam independentes, então eles partiram para o imperialismo dos países africanos. Eles foram explorar matéria-prima lá para poder ter um lucro maior. Esse, no caso, é o exemplo de partilha colonial. Certo? O continente foi partilhado entre essas grandes nações aqui. E livre concorrência sem interferência do Estado. Então, o que é que acontecia? O capital comercial, você tem uma monarquia que comandava as ações. Certo? No capital industrial, a classe produtora, conhecida como burguesia, ela começou a ganhar muito mais dinheiro. Esse povo tem tanto dinheiro que, às vezes, ganham mais dinheiro que fortunas de muitos países. Então, eles começaram a Estado condições de ganhar mais dinheiro. Com o poder que eles têm, né, eles começam a mexer no Estado. É o que acontece hoje. Né? Então, eles não querem ter interferência do Estado e querem ganhar dinheiro a todos, que é o custo de todos. Essa é a ideia. Por isso que a classe trabalhadora, né, que produz nessas empresas, ela sempre é prejudicada e busca seus direitos. Certo? É chamada luta de classe. Os empresários querem pagar pouco e os trabalhadores querem os seus direitos. E essa luta de classe ela vai passar ok? Lembrando que no capitalismo comercial você tinha a figura do trabalhador escravo, né? Então a gente não tinha tanto essa questão do salário. É só mais alguns artesãos. Mas a própria Inglaterra, quando se industrializou, ela lutou pela liberdade dos escravos, não por ser boazinha, se preocupar com direitos humanos, mas principalmente pelo fato daquele escravo se tornar livre, depois de livre se tornar um trabalhador, ganhar dinheiro e gastar o seu dinheiro favorecendo as empresas. Então essa é a lógica da liberdade. Você se livra da escravidão e se é preso ao mecanismo capitalista. Tranquilidade? Continuando aqui. Tem algumas imagens do capitalismo industrial, as fábricas antigas, né? Vejam como os trabalhadores eram amontoados e não tinham muitos direitos. Uma fábrica de revolução industrial, bem primitiva a produção, que a agricultura era a vapor, e que existiam algumas ferramentas elétricas e tal. Isso aqui é um movimento de trabalhadores do século IX, já exigindo um pouco dos direitos, porque os lucros desses empresários aqui eram absurdos comparado ao salário bem pequeno que eles pagavam aos trabalhadores. Beleza? Agora vou apresentar outra questão. E questão aqui do meu amigo
difícil. Lá quando eu fui pesquisar na questão. O mundo caracteriza-se por ser dividido e articulado, dividindo entre a esfera de produção e de consumo. Né? Você produz para lucrar, você consome porque precisa. Articulado no que diz respeito à integração via troca de produtores organizados em inúmeros territórios. Aqui ele está se referindo basicamente à relação cidades, área urbana, fazendas, sítios e tal. Certo? Essa figura aqui é importante para entender a alternativa que ele quer, porque ele pergunta: os ciclos entre campo e a cidade podem ser melhor explicados pela alternativa. Então, você tem nas alternativas aqui primeiro e segundo ciclo, tem que considerar o primeiro ciclo, o que sai do campo e vai para a cidade. O segundo ciclo, o que sai da cidade e a alternativa correta para essa questão vai ser a letra A, certo? Que a gente tem no primeiro ciclo, êxodo rural, saindo do campo da cidade, comercialização do campo que chega à cidade e renda fundiária. Esse termo se refere a ganhar dinheiro, né? O que eles chamam de fundiário são latifúndios, as propriedades de terra. Em contrapartida, a cidade manda investimentos, né? Os industriais, eles moram na cidade e tentam modernizar na medida do possível, bens e serviços, né? Uma energia, equipamentos eletrodomésticos para os moradores do campo, tudo isso vem da cidade. E valores reais. Acaba que a produção social na cidade é mais elevada. E muita gente do campo olha para a cidade para retirar essa influenciada em alguns costumes. Beleza? Então, questão de Iêzer, alternativa correta, letra A. Vamos aqui para o painel das características. Seguindo adiante, a do povo colocar a minha. Igual ao molusco, que legalzinho. Pessoal, no século XIX surge o capital financeiro. Isso quer dizer que eles começaram a ganhar com o próprio dinheiro. Isso que os fazem, que a corretora de valor faz. Tá? Eles pegam o nosso dinheiro, deposita, guarda lá direitinho, a gente deposita e paga um juro pequeno. Mas se eu precisar de um empréstimo do banco, ele vai me cobrar juro alto. Então é aí que está o lucro do banco. Beleza? E dá para ganhar dinheiro com dinheiro. Depois de uma empresa, começa a vender pequenas partes da empresa. Uma empresa eu vou vender pequenas partes, só poucas, para eu não perder o controle da empresa. Essa pequena parte é chamada de ação. Tá? Então é mais fácil eu vender pequenas ações da minha empresa do que eu vender ela toda. Se for uma empresa grande, pode custar milhões. Então a pessoa compra a ação sem empresa, ela lucra. O banco lucra, a financeira que está gerenciando essa ação, lucro porque entrou dinheiro na minha empresa e a empresa vai crescer. Mas também um lado ruim. Se a empresa gerar um problema, os bancos podem ter juízo, eu vou à falência e quem comprou as ações da minha empresa vai perder dinheiro. Então, a posição mais montar nessa chave. O banqueiro oferece serviço ao cliente do banco, que vai comprar um seguro para o carro, vai financiar a casa, e vai depositar o acessório do seu dinheiro quando sobra, ele paga tarifas, encargos, juros, e o banco acaba ficando muito dinheiro. Quais características de fase no início do século XX? Consolidação de finanças, né? As empresas começaram a se modernizando nesse financeiro. Então, houve um mercado aí, aquele mercado de ações, eu posso ganhar dinheiro, investir comprando
as ações de empresas. Então, essa consolidação ela é bem importante. Se a empresa, no final, vai bem, as ações se valorizam. Se a empresa perde alguma coisa, as ações diminuem. Então, essa relação está ligada aí, né, na indústria, principalmente. A economia monopolizada, então, as empresas começam a se unir e criar o que a gente chama de monopólio. Mono de um e polipólio. Polo, né? Então, é apenas um polo. Quanto mais concentração do controle na mão de uma pessoa só. Controle de comércio e outras coisas. A expansão das grandes corporações, ou seja, as empresas começaram a se instalar em outros países que não são os países de origem. Aqui no Brasil, tem muitas empresas de outros países, fábricas francesas e inglesas, americanas, alemãs, e vários outros países, japoneses, enfim. Então, as empresas podem ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, se instalando. A ordenação espacial das empresas, né, pelo menos isso que eu estou falando, houve uma nova lógica de localização das fábricas. A divisão interna do trabalho, quando um país não tem dinheiro, mas oferece uma mão de obra barata, muita matéria-prima, pode atrair um país rico para que seja instalado indústria. E isso vai fazer com que a função daquela nação seja um pouco modificada no mercado de trabalho. Tá? A União Internacional do Trabalho, ela aponta quem são as regiões produtoras, quem são as regiões que compram mais, né, que produzem menos tecnologia. É um assunto que a gente pode aprofundar mais adiante. As inovações tecnológicas, elas foram buscadas aí um avanço visto como uma humanidade em toda a sua história. E especialização da mão de obra, né? Para as funções básicas, você pegava o trabalhador, ele executava a função. Né? Começava aí, então, a necessidade de capacitação, de estudar, de se preparar, de se formar para poder executar alguma função no mercado de trabalho. Tranquilidade? Para uma questão de crise financeira, a questão de dinheiro, Maria Helena, o capitalismo financeiro surgiu no século XIX e século XX, através da fusão, ou seja, junção entre o capital industrial e o capital bancário. Certo? Sobre a história e a característica dessa etapa do sistema capitalista, justamente essa questão de itens a gente tem que considerar se eles são verdadeiros ou falsos para poder marcar uma das alternativas. A alternativa que Maria colocou é a letra B, né, pesquisada pela que diz que 1 e a 3 estão corretas, certo? 1 e a 2 da 4, para depois vocês querem fazer uma revisão. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei de livre concorrência para baratear os seus produtos e conquistar o mercado consumidor. Essa questão aí, ela está incorreta, certo? Nessa fase aí, houveram percalços aí nessa questão de livre concorrência. E o cartel, o monopólio, ele não é muito caminho da concorrência, não. Beleza? Então, a concorrência, ela ajuda a criar uma busca financeira. Eles conquistavam no meio do monopólio. Chegando primeiro, controlando. E o item 4 está errado, porque ele está para o financeiro construído para ter as postas nessa socialista do mundo. Se a gente olhar o caso financeiro, ele surgiu antes do surgimento do governo. Então, ele não teve nada a ver com isso. Beleza? Doutor Jorge, essa questão trazida por Maria Helena, todos do 8º ano.
Continuando nessa jornada, estamos chegando no final, capitalismo informacional. Vou colocar aqui só nome. Característica informacional, a informar dinheiro, e hoje, a segunda muito mais. Características baseias em mudanças focadas pela nova informação. A aula é uma coisa. É uma mudança que estamos vencendo agora, de maneira muito diferente, porque a gente não está muito a propriedade. Mas os países eles já utilizam com bem mais intensidade. Apenas exemplo, as novas tecnologias de informação, elas são um foco de ganhar dinheiro, né? Quem imaginava algumas décadas atrás a profissão do youtuber, digital influencer, profissões aí que tem êxito, ganha muito dinheiro, e as tecnologias de informação. Outra característica a tecnologia de informação com paradigmas sociais que estruturaram o modo de produção. Então, o modo de propaganda, o modo de venda, de compras pela internet, ligação, ganhar dinheiro com informação, ganhar dinheiro diretamente em outras redes sociais. Isso aí é uma mudança que a pessoa recebeu com o advento da popularização da internet. A informação promove uma nova estrutura social que se manifesta com a diversidade cultural e com as instituições existentes. Seguinte, as novas tecnologias de informação, a internet, elas dão acesso a muito mais informação, a nova cultura, a novos dinâmicos. Então, é uma diversidade grande a ser explorada pelas empresas para ganhar dinheiro. Está sendo, né? E as instituições elas vão colocar medidas, regulam, desregulam, certo? Tem tudo depende do que você faz e da quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Existem bastante novas tecnologias vão ser atrativas para que a população use e eles possam lucrar mais. Consiste nesse método do capitalismo a partir da formatação, dinamização, das relações entre a sociedade. Então, a imagem a indústria, na segunda área, a indústria não consegue nem ver pessoas aqui. Então, sobra um dom completamente técnicos que sabem mexer com especialmente todos automatizados. O mundo está das redes, de comunicação, eles fazem capitalismo aumentar. E os meios de transporte eles vão fazendo a chegada de pessoas, melhorias, a tecnologia faz com que um dia chegue, a gente recebe, quem trabalha recebe geralmente na conta, pode depositar distantes, enfim. Então, toda essa tecnologia, aí a ideia principal é capitalismo. Tem mais uma questão para mostrar para vocês. Brasil. Emily. A fase atual da ação do capitalismo é chamada globalização. Ela é consequência do avanço tecnológico, especialmente na modernização do sistema industrial. As tecnologias permitem gerar produtividade. Os equipamentos eles ajudam a produzir muito mais, gastam bem, tem dinheiro. Isto é, com o mesmo número de trabalhadores se produzir mais de forma crítica, podemos complicar. É que a gestão dinâmica quer dizer, eu tenho 10 trabalhadores, mas eu consigo comprar equipamentos mais modernos, consigo dar uma dimensão melhor de produção, eu vou pagar o mesmo salário, eu produzo mais, eu vou mais. Então, essa é a ideia do capitalismo. Certo? De política, a gente vai com o quê?
talvez quem foi lendo aí já tenha percebido tudo aquilo que eu mostrei. Então, as tecnologias fazem o trabalhador ter que se reinventar. Em países onde o investimento em educação é pequeno, onde as pessoas não se qualificam, elas vão sofrer muito mais com essa questão, ok? Do desemprego. Então, de uma maneira geral, esse é um ponto bastante preocupante nesta fase do capitalismo. Beleza? Para finalizar, tenho para vocês só que surgiu a partir do século XX, né? O monopólio é do polo no mundo. Então, vou mostrar aqui o slide, que fala um pouco de são formas, digamos, conglomeradas acontece aqui com alguns exemplos. Talvez alguém já falar em uma dessas expressões. Holding, utilizada aí, aparece em novela, tá? São empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações, criada posse de ações para administrar as empresas. Então, vou dar um exemplo. Um grupo tem aqui no slide, o holding. Então, faz parte desse o Itaú Banco, né, Itaú Seguros, Itaú Crédito, né, que é o crédito, a ação, e vão controlando outras empresas de produção americanas que fazem do mesmo grupo. Então, o holding é uma empresa que é associada, ela representa, administra, que ela controla uma empresa em outro lugar. É como se eu pensasse no Carrefour, na loja Carrefour. Um grupo que hoje tem mais de 200 lojas, né, aqui no Brasil todo. E são mais de 60 países que tem supermercado do grupo Carrefour. Então, as holdings que administram as lojas de Carrefour em alguns países. Imagina aí, só da França administrando lojas em dezenas de países. Não tem pessoas, então, para crescer mais, formam as holdings. Esse nome é termo técnico, mas é um termo que a gente utiliza mais em fusão. Antes de absorver seus controle na produção, dominando o mercado. Então, por exemplo, desse Brasil, a empresa sabia, ela se fundiu, houve uma fusão, e é uma empresa só, um grupo, BRF, ou Brasil Foods. O mercado, era aparentemente ocorrendo. Você compra um produto da CIA, compra um produto da Perdigão, mas se você vai para esse grupo, a impressão que você tem é algo mais rápido. Perdigão é melhor, e vice-versa. Mas é um mercado que você vai ocupar realmente aquele específico com o seu dinheiro. Mas o dinheiro que você está investindo não tem concorrência. Então, muitas vezes Brasil e fusão. A garoto. As engenharias que produzem refrigerante, Ambev, o grupo da Antártica, Escola, Brahma, isso aí. Então, lá na prateleira fazem parte do meu grupo. E a prática do Bel, que hoje é condenada pelos organismos que controlam isso. Né? Empresa de mesmo que se associa para evitar a concorrência de mercado. Então, o que acontece? Uma história baseada em falhas, né? Consequência, mas a gente percebe, principalmente a gente adulto, que anda aí abastecendo postos de gasolina. Existe uma associação de postos de gasolina. E a gente percebe que em determinadas épocas, o preço de gasolina é praticamente o mesmo em postos. Não é para comprar gasolina e começa a dar os postos no mesmo preço. Você falou, porque não vou ter que botar
mas livre concorrência protegida, aí o mercado colocar as promoções para abrir, fazer o que for e conquistar. O cartel ele foi instituído, certo? Mas ele hoje é regulado e a cartel é legal no termo de seletiva e termo de ser fora da coloquei a imagem aqui, lembrando que isso aqui precisa punir, né? Mas os planos de saúde, eles não estão sendo o governo para seguir ao menos aí na cobrança dos os valores cobrados e são exames. Muitas vezes algumas ações de desempenho de saúde isso pode caracterizar o cartel. Então, a gente vai lá com a queda pela minha amiga, o jogo é o seguinte: o marcante do móvel da legislação de grandes empresas, a maior parte, ou mesmo todo mercado, de umas produtos, a maior parte do mercado, específico de produtos oferecidos. A notícia é essa seguinte, que nessa realidade centenária, associada à seguinte característica econômica, ela está falando do cartel, controle do mercado parlamentar. Então, vamos estar sempre indo. A gente tem o cotação do petróleo, que ela acaba que os países produtores determinam por mercado o valor do produto barril do qual e isso aí vai determinando alguns valores dos combustíveis em muitos países. Então, um exemplo de um cartel planetário, a associação chamada Organização dos Exportadores, que fica brigando com o mercado econômico, com os consumidores, entre os Estados Unidos, para manter uma margem de lucro. Então, isso é determinar o preço dos combustíveis. E hoje em dia, o mundo usado realmente está pensando cada vez escala amanhã, né? Não é mais até e também tem esse preço do trigo, fora do país, são várias questões econômicas. E em todas elas, até no produto que você compra, tem vários canários, vários canários. Pessoal, algo, certo? Queria avisar vocês sobre as coisas e entrar no excesso, né? Sem excesso, e entrar em